Vamos louvar o Senhor. Tendo nesse momento a palavra aberta, se manter nosso nome no céu. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos aqui presentes. Eu recebi a grande honra de poder falar nesta noite sobre um dos temas mais importantes para mim, que é falar sobre a lei de Deus. Por esse motivo eu botei aqui meu terno, Eu falei, Senhor, eu tenho que ir a caráter, porque para falar sobre um assunto tão importante, eu já tenho que começar com o pé direito, E agora com o pé esquerdo vamos pedir a bênção de Deus mais uma vez. Pai querido, Deus de amor, de infinita misericórdia, como é bom poder estar na Tua presença com os meus queridos irmãos, Senhor. Como é bom ouvir essas orações que vêm do fundo do coração. Oh, glória, Senhor. Esse clamor que foi colocado diante da Tua presença, Pai querido, pelos nossos familiares, que nós queremos ver no céu junto conosco, Senhor. Que o Teu Espírito, Pai querido, vai atrás de cada alma que foi colocada diante do Teu altar nesta noite, Pai querido, e restaura, Senhor, entra com providências para a glória do Teu nome. Amém. Pai querido, não sou digno, Pai querido, de falar em Teu nome, ainda mais sobre um assunto tão importante que é a Tua santa lei. Para este momento solene, que Teu Santo Espírito possa se apossar de mim e falar da Tua igreja, Senhor. Por favor, me use como instrumento. Amém. Conceda-me a Sua bênção. Que nesta noite eu seja a Sua boca, Pai querido, para falar sobre um assunto tão importante. Amém. Abençoe cada família aqui representada. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência, porque eu não queria correr sobre esse assunto, não. É um assunto muito importante, é o capítulo 25 do livro do Grande Conflito, E aqui, você já tem esse livro? O Grande Conflito? Tem como dar uma para ela? Mais alguém está sem um livro para acompanhar? Minha mãe, minha tia. Se puder distribuir para que todos possam. A página 184, capítulo 25, Irmãos, antes de nós começarmos a ler o livro, eu queria que vocês pudessem abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 10. Só para nós vermos aqui a sequência do livro do Apocalipse, Como Deus ele é maravilhoso, Vou esperar o Alex pegar mais alguns livrinhos para alguns dos nossos irmãos. E aí a gente começa na santa paz de Deus, Obrigado, meu querido. Capítulo 25, página 184. Então, irmãos, olha a sequência aqui do livro do Apocalipse, Aqui no capítulo 10 vem falando o anjo do livrinho. O capítulo 10 aqui fala sobre o quê? A mensagem que seria o quê? Doce na boca, mas no estômago seria o quê? O desapontamento. E esse período foi mais ou menos em que ano, irmãos? 1844, Foi na época do desapontamento. Logo em seguida, nós vemos aqui no capítulo 11 falando sobre o quê? As duas testemunhas. Essas duas testemunhas são o quê, irmãos? A palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento. E isso daqui nos relembra o quê? A Revolução Francesa. E foi por volta de que época, mais ou menos? A Revolução Francesa, você se lembra? 1790. Nessa faixa, Alex? Isso. E avançando mais um pouquinho, nós vemos aqui, irmãos, a sétima trombeta. A sétima trombeta é algo muito interessante, porque, olha só, ela vem falando do início do juízo. E por que eu segui essa ordem, irmãos? Olha só, Apocalipse 11, versículo 18. Vamos ler do 18 até o 19, porque
porque o capítulo 25 do livro Crente Conflito, ele fala sobre o versículo 19, né? Então vamos ler aqui o versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos, os que temem o teu nome. Tanto os pequenos como os grandes, para destruir os que destroem a terra. Então diz assim, ó, abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, né? Vozes, trovões, terremoto, forte chuva de granizo. E aqui no capítulo 12 ele conta a história da mulher, né? Desde o nascimento do Messias, né? E até o fim, né? Agora, para fechar, irmãos, nós vemos aqui o último versículo, né? O versículo 17 do Apocalipse capítulo 12, que diz assim, ó, e o dragão ficou irado contra quem? E foi cavar guerra contra os restantes da sua descendência, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eu fico maravilhado, irmãos, porque essa trajetória aqui é desde 1844 até o quê? Até o início do juízo, né? Porque aqui vem falando da mensagem, o livro em aberto, vem falando ali de Guilherme Miller, né? A mensagem da volta de Jesus Cristo. As duas testemunhas que também englobam ali a Revolução Francesa, também nessa época. E aqui vem falando também em relação ao início do juízo de Deus. Então, tudo ali, todos esses eventos estão o quê? Na mesma época. Isso é muito importante. Agora, irmãos, eu queria falar uma coisa muito interessante. Qual é o limite de Deus para que Deus intervenha e venha aqui nessa terra? O que Deus está esperando? Ele está esperando, Alex, mais guerra? Não. Mais violência? Mais homicídios? Não. O que ele está esperando, irmão? Qual vai ser a gota d'água para que Deus venha intervir aqui na humanidade? A lei que será pisada. Quando a lei de Deus for pisada pelos homens, essa vai ser a gota d'água. E como isso se dará, irmãos? Como a lei de Deus será pisada pelos homens e essa vai ser o que? A gota d'água para Deus. Nós iremos entender nesse capítulo 25. Antes, irmãos, eu queria ler na palavra de Deus alguns versículos, né? Que eu acho muito interessante, porque por esse tema da lei ser um tema tão importante, eu queria ler aqui vários versículos, né? Antes de nós começarmos aqui a ler o livro propriamente dito. Eu gostaria de ler, irmãos, o que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Se alguém achou e puder ler, eu já fico feliz, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são naturais, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Obrigado. Por que Deus não pode existir mudança nem sombra de variação, irmãos? O que aconteceria se Deus fosse como ser humano, mudasse de pensamento como troca de roupa? Isso seria bom ou seria muito ruim para a humanidade? Você imagina se Deus desistisse de salvar a raça humana? Está me dando muito trabalho, eu vou deixar vocês de lado, deixar o ser humano à mercê da própria sorte. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque está dizendo Deus, ele não muda, e nem a sombra de variação. Agora, um outro texto, né, muito interessante, Êxodo 31, 18. Alguém poderia ler para mim? Paulo. Êxodo 31, 18, é um texto muito conhecido. Quem achou primeiro que puder ler? E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Muito obrigado, Israel. Então, olha só, Deus ele desceu pessoalmente no Monte Sinai, ele fez com que o povo se preparasse durante quantos dias, irmãos? O povo se preparou para receber a lei de Deus? 40. Não. O Moisés falou para ele, 3 dias. 3 dias. Deus ele chegou e falou, olha só, no terceiro dia eu virei até vós no Monte Sinai.
Então vocês se preparem, vocês troquem de roupa, vocês tomem banho, porque eu descerei até vós. Sim ou não? Sim. Então, olha só, houve uma preparação e Deus ele desceu. Como é que estava o Monte Sinai? Fumegando, tremendo. Fumegando. Deus ele veio uma nuvem muito extensa. Por que veio uma nuvem muito escura, irmãos? Porque se a glória de Deus passasse, o que seria deles lá? Morreria. Todo mundo morreria fulminado por causa de quê? Da santidade de Deus. Então Deus ele honrou a sua lei, veio pessoalmente no Monte Sinai, pediu para o povo de Israel se preparar e escreveu com seus próprios dedos. E ele só escreveu, Alex? Ou ele fez mais alguma coisa quando ele estava escrevendo? O que ele fez mais? Diz que ele falava. Sim. E escrevia. Moisés ouviu. Para que todo o povo pudesse ouvir que era ele que estava passando para quem? Para Moisés. Para Moisés. Então nós vemos que Deus ele não muda nem a sombra de variação, que ele honrou a lei de Deus, vindo pessoalmente no Monte Sinai, o monte fumegava, o monte tremia, veio uma nuvem muito escura, porque se a sua glória passasse, não ia restar no ar. Então vamos dar continuidade, irmão. Olha só. A palavra de Deus ela diz uma outra coisa muito interessante. O que é o pecado, irmãos? Vamos ler o que é em 1 João 3, versículo 4. E outro irmão pode ler Romanos 7, 7. Para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Pecado é o que? A transgressão da lei. Hoje o que mais se comete é o quê? Pecado. Então a lei de Deus ela está em vigor, sim ou não? Não é, irmãos? O que mais a gente vê no nosso dia a dia nessa grande cidade é o quê? Romanos 7, 7. Quem é que pode ler? Hoje a gente vai passear na palavra de Deus, irmãos, porque não pode ficar nenhuma sombra de dúvida para os nossos irmãos, né? Irmão Luciano, pegue todas as passagens, que também isso é muito importante, né? Romanos 7, 7. Que diremos? Pois é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não tenho conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Obrigado, minha querida. Então, a lei te diz o que é pecado, sim ou não? Sim. Então, é a lei que diz o que é pecado. E que lei que está dizendo essa? Não cobiçarás? 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. A lei que Deus veio pessoalmente, escreveu com o seu próprio dedo. Agora, uma outra coisa muito interessante. E Jesus e a lei? Qual foi o comportamento de Jesus para com a lei de Deus? Vamos ler lá Mateus 5,17. Essa eu vou ler, irmãos. Mateus 5, versículo 17. Eu gosto muito desse texto, irmão, porque esse texto aqui não era para ter nenhuma sombra de dúvida para os nossos irmãos já. Olha só o que Jesus disse. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar. O que é revogar? Mudar. Mudar, né? Mas para cumprir, porque em verdade lhe digo que até que os céus e a terra se passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Já passou o céu e a terra para a lei ser mudada, já? Não. Esse texto é mais claro, ou, irmão? Pensava de algum texto mais claro? Isso aí é claro. Claro como o sol, né? Como é que as pessoas não conseguem enxergar? E olha só o cumprimento, irmãos. Aquele, pois, que desrespeitavam desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Irmãos, pecado para Deus é o quê? É P? Mas para Deus tem gravidade o pecado também, irmão? Sim ou não? Para Deus também tem pecados mais graves. Pecado é pecado. Com uma mentirinha, todos merecem o quê? A morte. Mas para Deus ele faz separação entre pecado e pecado? Ele também faz, irmãos. Não diz que 6 pecados o Senhor aborrece, mas o 7º acontece o que com ele? Abomina. Então tem pecados que para Deus é mais o que? É mais repugnante do que outros, irmãos. Agora olha só o que ele
diz, aquele, pois, que respeitavam desses mandamentos, ainda que dos menores, e assim ensinar aos outros a fazer, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande aonde? O que essa igreja que faz, irmãos? Ela ensina e ela faz o que? Olha só, aquele, porém, que os observar, essa igreja observa os mandamentos de Deus? Sim. Essa igreja ensina os mandamentos de Deus? Sim. Então essa igreja será o quê? Grande no reino dos céus, irmãos. Você faz parte desse movimento que está erguendo a lei de Deus que foi pisada. Você tem que se sentir orgulho, irmão, um orgulho santo. Agora vamos lá, irmãos. Olha só. Quem ama Jesus? Você ama Jesus, irmão Luciano? Todos aqui amamos a Jesus? Então vamos lá. João 15:10. E um outro irmão lê João 16:8. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Amém. Esse texto é muito importante, irmãos. Olha só, eu já falei isso daqui para você algumas vezes. Jesus Cristo, em duas situações, ele falou qual eram esses mandamentos. Quando uma selo de qualidade chegou até ele, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, ele falou, guarda os meus mandamentos. Aí ele falou quais? Jesus Cristo citou vários mandamentos da onde, irmãos? Da lei moral. Dos 10 mandamentos da lei moral. A lei que Deus veio pessoalmente escreveu com o seu próprio dedo. E uma outra situação, a tradição dos anciãos. Os anciãos estavam questionando a Jesus Cristo porque ele estava comendo sem lavar as mãos. E aí Jesus Cristo usa um texto do profeta Isaías. Bem profetizou Isaías a respeito de vós. Este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está o quê? Em vão, porém me honram. Em vão, porém me honram. Ensinando doutrinas que são o quê? Quem é que havia feito aquele mandamento para você comer? Tinha todo um ritual para lavagem de mão. Foi Deus ou foi os homens? Então, em vão, porém me honram. Ensinando doutrinas que são preceitos de quem? De homens. Porém, deixando os mandamentos de Deus, aí ele fala nesse mesmo texto, irmão, quais são os mandamentos de Deus? Honra teu pai e tua mãe, que eles estavam negligenciando. Então, em duas situações, Jesus Cristo falou qual eram os mandamentos. Então, ele fala para essa igreja, se você me ama, guarda o quê? Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu pai, permaneço no seu amor. Amém. Aí entra o primeiro texto que eu comecei aqui. Deus, ele não muda nem a sombra de variação, irmãos. Muitos estão deixando essa igreja porque não têm a convicção, irmãos. Eu creio, eu estou aqui porque eu tenho convicção de que essa é a igreja verdadeira. Louvado seja o nome. A palavra de Deus para mim, irmão, é uma grande engrenagem que uma peça vai complementando a outra. Se você tira a lei de Deus, fica um monte de buraco sem resposta na palavra de Deus. Então se firmem na verdade, porque se vocês saírem daqui, as pessoas vão para o mundo, agora para outra igreja não, irmãos. E isso é muito sério que eu estou falando, irmãos. Firmem na verdade, firmem, consolide a sua fé. Agora uma outra coisa muito interessante. O Espírito, alguém leu João 14:21? Não, é 16:8. Isso. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado. Só que eu não fiz a pergunta antes, né? Não, era João 14:21 antes, Alex, que eu pedi para ler. Quem ficou de ler 14:21? Eu vou ler aqui, irmãos. Olha só o que diz. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem, não basta só saber e não colocar em prática. Então, aquele que guarda os meus mandamentos é esse que me ama. Como é que é profundo isso, irmãos? Agora, o texto que o Alex leu, o Espírito Santo e a lei de Deus. Fala aí de novo, Alex, o texto que você acabou de ler. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado,
da justiça e do juízo. Então a função do Espírito Santo é te convencer que você é um pecador. É por isso que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A lei serviu de ponte. O Espírito Santo me convence da minha situação, que eu sou um pecador e por causa dos meus pecados eu mereço o quê? Mereço a morte, e Ele me conduz àquele que pode me salvar. Porque Jesus Cristo me justifica diante do Pai. Ele diz: Pai, eu morri no lugar dele. A morte que ele merecia, eu tomei sobre mim. E a vida que eu merecia, por não ter pecado, eu dou para qualquer um que me aceita como Senhor e Salvador. Agora uma outra pergunta, irmãos. Por que guardar a lei é tão importante? Vamos ler lá, irmãos, Salmo 19, versículo de 7 a 11. Quem achou, puder ler. É um texto magnífico, irmãos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Oh, glória! O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Olha só. Além disso, por ele se admoesta o teu servo e os guarda em os guardar. A grande recompensa. Uma pergunta que eu falo, meu irmão, começou aqui. A lei do Senhor é perfeita e restaura o quê? O que é perfeito, Alex? Precisa de mudança? Nunca é perfeito. Se a lei de Deus pudesse ser mudada, por que ela iria ser mudada só após a morte de Jesus Cristo e não antes? Não tem lógica, irmãos. A lei é santa. Aonde está isso, irmãos? Romanos 7,12, né? Vamos ler o que diz lá. É bom, irmão, recordar essas coisas, porque isso tem que ficar muito vivo em nossa mente, porque em breve teremos que dar o quê? A razão de nossa fé. Romanos 7,12. Se alguém achou e puder ler. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Obrigado, meu querido. A lei é santa. O que é ser santo? Separado. Irmãos, vocês já viram que no santuário a lei ela estava no local mais importante? Ela estava juntinha ali de Deus, onde se manifestava a Shekinah. Irmãos, por que dizem que a lei de Deus reflete o seu caráter? Aqui diz que a lei é santa, a lei é justa, e a lei é boa, a lei é para o teu bem. Por que a lei é para o teu bem? Ela protege a tua vida, Alex, quando ela diz que não matar. Ela protege os mais velhos, né? Quando ela diz honra teu pai e tua mãe. Já pensou? Os pais fizeram tanto por você quando você ainda era criança, e quando ele fica velho, está me dando muito dor de cabeça, né? A mãe da Adriana, né? Com esse problema, né? E aí, não, vou deixar ela de lado. É porque as pessoas daquela época já estavam fazendo, irmãos. Existia uma lei do Corban. Você dava uma oferta no santuário e aquilo ali, na cabeça deles, eles achavam que ficavam livres de guardar, de cuidar dos pais na velhice. Isso não acontece hoje com as pessoas, irmãos. Eu vejo que uma mãe faz por um filho. Todo amor, todo carinho, toda dedicação. Quantas noites o pai até dorme, não sei se é com você, né, Alex? Mas a mãe, olha, mãe é mãe, né, irmãos? Então a lei é justa, ela protege teu casamento, ela protege teus bens. Que coisa maravilhosa, irmãos. Irmãos, uma outra coisa, o juízo e a lei. O que o juízo tem a ver com a lei e a lei tem a ver com o juízo? Eclesiastes 12, de 13 a 14. E o outro irmão vai para Tiago. Alex, lê Tiago 2, de 8 a 13. E eu vou ler Eclesiastes 12, de 13 a 14.
Esse texto está tão vivo na minha mente que eu não preciso nem de abrir a palavra de Deus. De tudo que se tem ouvido, assuma, irmãos, é o resumo de tudo. De tudo que você já ouviu na vida, o resumo que o homem mais sábio está dando conselho para a sua igreja é o quê? Teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Por que começa com a palavra temer? Deus, ele é amor, mas ele também é o quê? Fogo consumidor. De tudo que se tem ouvido, assuma, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Aí ele fala, por que você deve guardar os seus mandamentos? Porque ele vai trazer a juízo todas as obras, até os que estejam escondidos, quer seja bom, quer seja mal. Então, irmãos, a gente não sabe o que cada um faz aqui na sua vida, né? Mas Deus, ele vai trazer tudo a juízo. E Tiago, Alex, lembra que eu te pedi, né? Se vós, contudo, observais a lei, régia segundo a Escritura. O que é lei régia, Alex? A lei real. Lei régia é uma lei real. Real plena, porque vem da realeza. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tiago, capítulo 1, versículo de 8 a 10. E não muda, né, Marcelo? Tiago 2, versículo de 8 a 13. É imutável. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Faz bem. Todavia, fazer exceção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguido pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás. Quer dizer, quem disse isso, né? E está escrito aonde esse mandamento, Alex? Os 10 mandamentos, quem disse? Foi Então ele está dizendo que a lei real é o quê? É os 10 mandamentos, irmão. Porque aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, filho, não adulteras, porém matas, venha a ser transgressores da lei. Falai de tal maneira e tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Amém. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Alex, por que a lei da liberdade? A lei te liberta, irmão. Te liberta. A lei te diz o que é bom, o que é reto, o que é justo. Agora, a lei de Satanás, irmãos, eu gosto muito desse texto. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de 8 a 10. Se quem achou, já pode. Timóteo, capítulo 1, versículo de 8 a 10. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então a lei foi feita para quem? Para punir os transgressores, irmãos. A lei é para te proteger contra essas pessoas má. Tanto é que quando alguém estava em pecado, o que Deus pedia? Essa pessoa deve ser extirpada do meio do povo. Agora olha só, irmãos, uma outra coisa. Contra quem Satanás vai fazer guerra? A lei de Deus. Essa todo mundo sabe, né? Apocalipse 12, 17. Ele foi fazer guerra contra todas as igrejas? Não. Contra todas as pessoas? Não, contra uma igreja que guarda a lei. Esse texto é um texto que também todos deveriam guardar na mente, né? Irou-se o dragão, pode ler? Pode ler. Irou-se o dragão, que é Satanás, contra a mulher da igreja, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os remanescentes, os que guardam os mandamentos de Deus, têm testemunho de Jesus, e pôs em pé sobre a ilha.
Aqui está dizendo do dragão e está dizendo da mulher. E está dizendo que uma guerra contra o restante da sua descendência. Lê o versículo 9, Alex, para saber quem é o dragão. O 19 qual? De Apocalipse 12. A 12, 9. Versículo 9, isso, 12 e 9. Foi expulso. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado pela terra, e com ele os seus anjos. Então, irmãos, o dragão é quem? Satanás. Satanás é o diabo, a antiga serpente. Assim como Cristo tem muitos nomes, Satanás também tem o quê? Muitos nomes, meus queridos. Então, olha só, Satanás, o diabo, ficou irado contra a mulher. Nós sabemos que mulher é o quê? A igreja. E foi cavar uma guerra. Então ele não foi cavar uma guerra contra qualquer um. Por quê? Aqui está dizendo que ele foi cavar uma guerra com o restante do descendência da mulher. O que é restante? Aqueles que sobraram, aqueles que ficaram. Aqueles que sobraram. Se fosse, Alex, uma totalidade, esse texto não ia falar contra o restante? Não, não é restante não. O que é o resto de alguma coisa? Já está no final? Então diz assim, ó, quem são esse resto da descendência da mulher que o inimigo foi fazer guerra? Os que guardam os mandamentos de Deus e que é o testemunho de Jesus. A palavra de Deus poderia ser mais clara do que isso? Jamais. Quem é que guarda os mandamentos de Deus no mundo cristão? Igreja Adventista do Sétimo Dia. E tem o testemunho de Jesus, Espírito de profecia. Irmãos, tem outras duas igrejas que guardam os 10 mandamentos. A Igreja Assembleia de Deus, do sétimo dia, e os batistas do sétimo dia. Uma só existe aqui no Brasil e outra só existe nos Estados Unidos. Mas os espíritos de profecia só quem tem. A nossa igreja. Agora uma outra, olha só. Na hora da prova mais difícil para o povo de Deus, olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 14, 12. Apocalipse 14, 12, irmãos, fala da nossa missão como remanescente, porque fala das 3 mensagens angélicas. A primeira mensagem angélica fala de um evangelho eterno sendo pregado a todo mundo, né? E fala o quê? Adorem a Deus, né? Temer a Deus e dar-lhe glória, porque também chegou a hora do seu juízo. A segunda mensagem fala da queda de Babilônia. Com a pregação do evangelho eterno, as mentiras de Babilônia caem por terra. E aí Satanás, a adoração que ele conseguia por meio do engano, agora ele tem uma adoração forçada pelo meio da força. É por isso que está tentando se recuperar o que? A imagem da besta, né? Então, veio o número da besta, e logo em seguida, irmãos, olha só o que diz. A quarta voz, né? Não, olha só. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber a sua marca na sua testa e na sua mão, também esse beberá do vinho da fruta de Deus. No Apocalipse capítulo 14, versículo 9. Agora olha só, irmãos, o versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Por que, irmãos, no momento que a igreja for provada em relação ao número da besta, você vai ter que ter perseverança em guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus? Por quê? Irmãos, o inimigo vai fazer de tudo para você transgredir a lei de Deus e aceitar o número da besta. Então você perseverar naquilo que você acredita vai ser o que? De suma importância. Tem um texto, irmãos, a quarta voz de Apocalipse 14, eu já li aqui, fala: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Tem um outro texto também, irmãos, que diz que muitos vão ser decapitados por não aceitarem a marca da besta. Vocês imaginem, irmãos, coloca um paredão aqui, coloca várias pessoas e começa a cortar a cabeça, de um por um, para querer botar medo nos demais. Se vocês não aceitarem a Deus, esse vai ser seu destino. Aí o que a palavra de Deus diz? Bem-aventurados os mortos, porque as suas obras os acompanham. Perseverem naquilo que você acredita, independente de qualquer coisa, porque ainda que você morra, o que a palavra de Deus diz, que ele falou para Lázaro? Ainda que morra, você viverá. Amém. Nós sabemos que a morte não é o ponto final. Por que eu resolvi falar isso tudo aqui, irmãos?
porque isso tem que estar gravado em nossa mente. Todos esses versículos, irmãos, nós temos que ter na ponta da língua, para mostrar a razão pelo qual nós cremos. E se você apresentar todos esses versículos para as pessoas que estão lá fora, que acham que a lei de Deus está mais em vigor, e explicar da forma como eu falei aqui, que horas está, Israel? A gente lê agora um pouquinho do livro. 8:06. 8:06? Peguei não, 7 horas que foi. Para não dizer que eu não li o livro, irmão, deixa eu ler aqui 5 minutinhos, passou rápido, né? Eu vou ler aqui só para o colega ficar em menos de 10 minutinhos, tá bom? Então vamos ler aqui o livro. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a Arca da Aliança. A Arca da Aliança está onde? No lugar santíssimo. E onde Deus ficava, irmãos? A Arca estava bem juntinho ali de Deus o Pai, né? No cerimonial do tabernáculo terreno, que servia como cópia e sombra daquele que está no céu, essa parte só era aberta onde? No grande dia da expiação para a purificação do santuário. Por isso, o anúncio de que o santuário de Deus estava aberto e a arca de sua aliança era visível e apontava para a abertura do lugar santíssimo do santuário em 22 de outubro de 1844, quando Cristo entrou ali para realizar a obra final de expiação. Aqueles que seguiram seu grande sumo sacerdote pela fé, quando ele começou o seu ministério no lugar santíssimo, repararam na Arca da Aliança. Como já haviam estudado o tema do santuário, compreenderam a mudança de ministério do Salvador e viram que ele tinha passado a ministrar perante a Arca de Deus. Então, irmãos, por que eu falei a trajetória? Eu comecei a falar de Apocalipse capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12. Porque você vê que foi tudo naquele período ali de 1800 e pouco. A ferida de morte, 1798, a pregação de Guilherme Miller, tudo aquilo ali está englobado aonde? Na mesma época. Sim. Então você vê que nessa época João viu o quê? O santuário aberto. Você será que isso é coincidência, irmãos? É por isso que eu falo que eu acredito no que eu creio. Essa é a igreja do Deus vivo. Amém. Não existe outra, irmãos. Estudem a palavra de Deus para que vocês tenham convicção como eu estou tendo. Eu tenho certeza que os irmãos têm essa convicção. A Arca da Aliança na terra continha as 2 tábuas de pedra, nas quais Deus escreveu sua lei. Alex, se o santuário terrestre era uma cópia, e Deus, para essa cópia, a lei, ele fez uma lei original, porque ele fez o quê? Ele desceu e escreveu com o seu próprio dedo. Como será a lei que está lá no céu? A lei original? Será que está em tábuas ou será que está em formas de ouro? Como é que deve ser? Imagina, irmãos, tinha um propiciatório que tinha 2 imagens, que é de 2 querubins, um voltado para outro. Lá no céu, Alex, será que tem essas imagens? Ou será que é querubins mesmo que... Querubins mesmo. São querubins, imagina, irmãos, que coisa magnífica deve ser isso. Isso é muito profundo, irmãos. Só mais 5 minutos que a gente acaba, irmãos. Segundo parágrafo, né? A Arca da Aliança, isso, a Arca da Aliança na terra continha as 2 tábuas de pedra nas quais Deus escreveu sua lei. Quando o templo de Deus se abriu no céu, a Arca de sua aliança foi vista dentro do lugar santíssimo do templo. A lei divina está conservada. A lei que o próprio Deus falou e também escreveu com o seu dedo. Quando ele falava para Moisés, ele estava escrevendo, irmãos: não matarás, não adulterarás, não terás outros deuses diante de mim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, além dele escrever, ele estava falando em voz audível. Tu imagina aquela voz com som de trovão e o povo todo ouvindo. Que cena magnífica, irmãos. Será que a gente vai ter essa honra de poder ver aquelas cenas do passado, Alex? Eu gostaria de ver, irmãos. Irmãos, a eternidade para a gente não vai ser nada. A eternidade vai ser você não se preocupar mais com o tempo. Na vez que a gente não perde tempo aqui vendo filme, que é ficção, lá já pensou, Senhor, eu gostaria de ver como é que foi essa cena. Já pensou, Deus abre assim uma tela e mostra como foi. Irmãos, durante o milênio, Deus vai mostrar os nossos irmãos como eles erraram. Será que durante os 1000 anos não vai abrir um
telão lá e vai mostrar, olha aqui, ele não está no céu, porque olha aqui as coisas que ele fez. Eu não sei, irmãos, como vai ser. Eu sei de uma coisa, a gente não vai se preocupar mais com o tempo. Pô, já pensou? Aqui a gente não chega a 100. Lá a gente só vai passar no céu uma passagem de só 1000 anos, cara. É só uma visita para quem vai viver a eternidade. Aqueles que compreenderam que esse aspecto viram como nunca antes a importância da palavra do Salvador. Enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou o menor traço, por ser a revelação de sua vontade e a transcrição de seu caráter. A lei de Deus deve durar para sempre. O sábado está no centro dos 10 mandamentos. O Espírito de Deus impressionou aqueles que estudavam sua palavra, mostrando a eles que em ignorância estavam transgredindo essa lei ao desconsiderar o dia de descanso do Criador. Então, irmãos, finalizando aqui, com relação ao sábado, como ali era o momento que levou as pessoas para o juízo investigativo, né? Ia lá, foi dado uma grande ênfase para a lei de Deus, porque começou o momento do julgamento, e o julgamento ele começou, como nós lemos aqui em Tiago, o quê? Começou com base na lei, porque pecado é a transgressão da lei de Deus. Então o povo começava a esquadrinhar as Sagradas Escrituras e viram lá os mandamentos de Deus. E quando eles viram, o que eles viram em relação ao quarto mandamento, Alex? Tinha um brilho extra, né? Dourado, né? Reluzente. A palavra de Deus, que tinha esse brilho diferente, né? Brilhava mais do que os outros, o quarto mandamento. Pô, mas aqui está falando do sábado, por que a gente guarda o domingo? E aí eles começaram a esquadrinhar, irmãos. Irmãos, prestem atenção. Um espírito fala a outro espírito. Uma irmã levantou essa bandeira do sábado, porque o Espírito Santo impressionou ela. Ela começou a falar e ela foi o quê? Insistente. De tanto ela insistir, o que aconteceu com os irmãos? Esquadrinharam a palavra de Deus e realmente ela tem razão. O domingo não tem nada a ver com a palavra de Deus. Os 8 versículos que tem no Primeiro Testamento não falam nada de santificação nem de adoração. Irmãos, para finalizar, eu já falei aqui, se para terminar a circuncisão deu um rebuliço ali na era apostólica, deu ou não deu, irmãos? Quantas vezes Paulo teve que explicar? Paulo deu um puxão de orelha muito grande em quem, Alex? Pedro. Em Pedro. Então, peraí, tu está com 2 pensamentos, uma hora tu age de um jeito na minha frente, depois tu age de outro jeito. Então, peraí, não, cara. Se aquilo ali tem um rebuliço, imagina o mandamento do sábado, irmãos. Será que na palavra de Deus não teria aqui várias coisas falando? Olha só, o sábado foi mudado por causa disso. Não teria várias explicações como teve por causa da circuncisão? Sim. Isso é claro, irmãos. Que Deus nos abençoe. Por que eu quis trazer todos esses textos, irmãos? Porque a nossa fé está alicerçada aonde? Na palavra, irmão. Nós não somos loucos. Nós sabemos dar a razão da nossa fé e está aqui nesse livro sagrado. Por que nós guardamos e obedecemos a lei de Deus? Diferente dos outros que não sabem explicar porque guardam. Não sabe. Por isso que as pessoas falavam, não entra em debate com os adventistas. Por quê? Eles usavam o quê? Irmãos, que Deus nos abençoe. E na próxima quarta, que esse tema importante seja dado continuidade, né? Vamos fazer uma oração no final, por causa do tempo, né? Já louvamos o Senhor, né? Vamos falar com Deus. Aqueles que puderem, fiquem de pé. Pai querido, Deus de amor, de infinita misericórdia. A tua palavra, Pai querido, diz que a tua lei seria de novo exaltada, Senhor. É verdade, O chifre pequeno lançou ela por terra, tentou mudá-la, mas a tua lei permanece, assim como o Senhor permanece pelos séculos dos séculos. Abençoe essa igreja, Senhor, para que ela testemunhe que a tua lei ainda está em pleno vigor. A tua palavra diz no Espírito de Profecia que nós não sabemos o que Deus irá requerer de cada um de nós. Então, Pai querido, nos ajude para que possamos estar antenados em relação a tudo que foi falado
para que possamos defender a razão da nossa fé. Pai querido, leva-nos em paz, nos dê um restante de semana abençoada em Teu nome, que essa mensagem tenha sido edificante para a glória do Teu nome, em nome de Cristo Jesus, eu te peço e te agradeço, Santo Deus. Amém. Amém. Na quarta-feira que vem,